Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, meus queridos, a conversa da união da Libra com a Liga Forte de Futebol está cada vez repercutindo mais. Como vocês já sabem, a gente já falou num vídeo anterior, a Libra e a Liga Forte de Futebol têm chegado em um acordo mesmo com a negativa do Flamengo. Então, de um lado nós temos o Flamengo e do outro lado nós temos os 39 clubes que fazem parte das duas ligas que vão se unir para vender os seus direitos econômicos. O presidente Rodolfo Landim ele não concorda com a nova divisão, ele acredita que essa divisão não é viável, embora vá haver um montante de dinheiro que vai ser maior. A liga ela vai ser vendida por um valor maior do que é negociado hoje. E mesmo com a queda na proporção, essa queda só iria reduzir as diferenças de um clube para o outro e não iria impactar na receita do Flamengo. Na verdade, teria um impacto positivo, pois iria valorizar ainda mais os direitos de transmissão de todos os clubes que estariam presentes nas duas ligas. Aí a pergunta que a gente faz para a nossa discussão aqui, Neto, o Flamengo ele pode tomar a iniciativa de vender sozinho os seus direitos? Ele pode sair das duas ligas e de repente negociar os seus direitos sozinhos? Até um certo tempo, dentro da legislação do futebol brasileiro, nós tínhamos uma regulamentação, uma lei, de forma que para você vender um direito de transmissão, você teria que ter um comum acordo entre os dois clubes que estariam envolvidos na partida. Então, por exemplo, se você pegasse ali Palmeiras versus Corinthians, o Palmeiras quisesse negociar os direitos de transmissão, ele precisaria entrar em um acordo com o Corinthians antes de haver a negociação, independente de quem fosse o mandante. Isso era uma lei que regulamentava essa venda dentro do futebol brasileiro. Com o início do projeto ali de desburocratização do futebol e para trazer mais autonomia aos clubes, de maneira individual, essa lei ela houve uma mudança. O presidente anterior, o Jair Bolsonaro, em 2021, ele assina uma medida provisória, na verdade eu não sei se foi em 2021 ou 2020, mas enfim, ele assina uma medida provisória que permitiam com que os clubes eles pudessem negociar os seus direitos de transmissão de forma individual, independentemente do desejo do outro clube. Então, por exemplo, um clube que fosse mandante, então vamos lá, Flamengo e Vasco, Flamengo mandante. O Flamengo poderia negociar os seus jogos mesmo contra a vontade do Vasco. O Vasco não poderia fazer nada contra isso, por quê? Porque o Flamengo era o mandante. E foi aí que criou-se a lei do mandante. A lei do mandante, lá depois foi votada, foi aprovada, e agora ela não é mais uma medida provisória, ela é uma lei que regulamenta as negociações dentro do futebol brasileiro. Então hoje nós temos a lei do mandante. A lei do mandante permite com que os clubes negociem os seus direitos de transmissão de maneira individual, independentemente do outro clube, desde que eles sejam o mandante da partida. Então a resposta é sim. O Flamengo ele pode negociar de maneira individual isso. Meus amigos, eu não duvido que a grande estratégia do Flamengo seja realmente conduzir sozinho essas negociações. Sabe por quê? Nas últimas semanas a gente viu que o Flamengo, junto com conselhos deliberativos, eles se reuniram para falar muito a respeito de SAF. E uma das intenções do presidente do Flamengo com a SAF é dividir o clube, certo? Dividir frações do clube para que vendam a investidores. E uma dessas frações, elas podem sim vir dos direitos de transmissão. Então, cara, assim, isso daqui é o achismo meu, tá bom? Coloca a sua opinião aí. Cara, eu acho que a grande sacada do Landim é fazer essa negociação de maneira individual e já contar isso como uma forma de arrecadação para, de repente, futuramente estabelecer uma SAF. Porque a SAF que o Flamengo quer, ela é um pouco diferente de uma SAF centralizadora. O Flamengo, ele quer dividir porções e frações do clube para que a iniciativa privada se associe ao Flamengo, mas não de maneira direta, não dentro ali do centro da sua gestão. Então a ideia deles é distribuir algumas frações do clube para que realmente esses investidores tragam uma captação de recursos para que o Flamengo possa levantar seus próprios fundos, como estádio, melhorar sua estrutura, contratação, etc, etc. Mas sem perder na sua gestão principal os cargos e comandos eletivos por parte do Flamengo. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Essa última parte é um achismo meu, tá bom? Eu acho que ele vai utilizar isso como uma grande estratégia, é por isso que ele tá batendo contra isso daí. É o que eu acho, pelo andar da carruagem. Coloca nas opiniões aí.
Forte abraço a todos, valeu, falou, até mais.